Fala galera, beleza? Roberto na área, mais um vídeo legal no nosso canal RV Vídeos Brasil, ótimas dicas. Vídeo de hoje para quem gosta de energia solar. Então vou falar uma coisa muito importante. A galera tá com dificuldade aí para ligar suas placas solares nos controladores PWM. Então eu vou utilizar como exemplo aqui, galera, uma placa solar de 155 watts, né, watts de potência. Eu estou aqui no site da Neo Solar, né? A gente tem aqui placas de 155 instaladas também no nosso sistema. Funciona da seguinte forma: essa placa aqui, ó, tem uma potência de 155 watts. A galera tá com dúvida aí no canal, querendo saber, por exemplo, se eu ligar essa placa de 155 diretamente no controlador PWM, será que eu vou ter essa potência toda? Quanto eu vou perder? Quanto de corrente vai gerar nessa placa, no caso no controlador PWM? Então eu vou ensinar aqui para vocês o passo a passo de como dimensionar, né, o sistema, nosso sistema no controlador PWM. É bem simples, não é difícil, é apenas fazer alguns cálculos aqui. Tem que fazer alguns cálculos aqui, né? A gente vai fazer alguns cálculos aqui bem simples. Então vamos pegar a calculadora agora aqui, ó. É o seguinte, ó, vamos lá. Eu tenho uma placa de 155 watts de potência. Eu vou ligar no controlador PWM. Então, nessa placa solar, a gente tem aqui, ó, uma tensão de 20,64 volts. Então, a placa solar, ela tem essa tensão de 20,64 volts. E uma corrente máxima aqui, que é o pico dela, galera, de 7,51 ampere. Tendo esses três dados aqui, eu vou ligar diretamente no meu controlador PWM. O cálculo é feito da seguinte forma: a gente sabe que o PWM a gente tem perdas, então é necessário que a gente efetue alguns cálculos para saber dimensionar o meu sistema. Por exemplo, eu vou ter três placas de 155 watts de potência. Em paralelo, será que eu vou utilizar a potência máxima delas? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou ligar aqui, ó. Primeira coisa seria o que? 155, né, por 7,51. Então, a potência máxima dela de 155 eu consigo gerar aqui o 7,51 ampere. O pico, aqui em casa dá muito de 10 horas da manhã até 1 hora da tarde. A gente tem um pico máximo que pode gerar essa corrente aqui, aproximadamente, para mais ou para menos. Só que no PWM não tem como. A gente tem muita perda. A gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou pegar ó, 155 watts, né, de potência. Eu vou ligar em 12,6 volts ou em 14,4 volts. Por que eu vou fazer isso? Porque a tensão da placa ela vai cair. Então o PWM ele não vai utilizar essa tensão. Ele vai diminuir, né? Ele vai diminuir para 14,4 volts ali na hora que está carregando. Então eu não vou ter essa potência toda. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, 7, né, 0,51, que seria a corrente, né? A corrente da placa de 155, e vou agora multiplicar, ó, vezes a tensão da bateria, que vai recarregar ali em 14,4 volts. Então 14,4 volts deu um total aqui de 108,14 aqui. Então eu vou anotar aqui, ó, 108,14. Então a minha placa solar, ligando no meu sistema de 12 volts, né, a placa de 155, 20,64 volts, ligando no sistema de 14,4 volts, que é quando a gente recarrega as baterias em 14,4 volts, ela vai ter uma potência máxima de 108,14. Em flutuação, ficaria da seguinte forma, ó, corrente da placa 7,51 a 7,51 vezes 13,8 volts, que é a tensão ali das baterias que ficam em flutuação. Então a potência da minha placa ela cai ali, ó, vai para 103,63, né? 103,63. Então eu vou trabalhar com a potência máxima dela, que é a potência de recarga das baterias, 14,4 volts. Então minha placa solar ela vai ter aqui 108, né, 0,14 de potência, watts aqui de potência, né? Então ela vai ter aqui watts de potência. Agora, como é que eu sei
quanto de corrente vai gerar essa minha placa solar aqui de 108,14. Lembrando, galera, que a placa é de 155 aqui. Ela é de 155 watts. Ligando a placa no controlador PWM, a gente vai ter 108,14 watts. Então a gente já tem aqui, ó, a gente já tem aqui, ó, 155, né, menos 108,14. A gente já tem uma perda aqui, ó, de 46,86 watts. Então a gente ligando essa placa no PWM, a gente já vai perder isso na placa. A gente não vai ter a potência máxima dela. Preste atenção que nessa plaquinha aqui, ó, eu ligando no meu PWM, controlador de recarga, 46,86 watts já era, não vai ser jogado fora. A gente não vai utilizar nesse controlador. Vamos utilizar apenas 108,14 watts. E agora, quanto de corrente gera nessa placa aqui? Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? Eu quero saber quanto de corrente vai gerar aqui na minha placa solar. Então vou utilizar, ó, como base 108,14 watts de potência. Primeiramente eu vou ter que pegar a corrente total da placa, 7,51 ampere aqui, ó, a corrente da placa 7,51. Eu vou multiplicar, né? Primeiramente eu vou dividir ela pela tensão real da placa, no caso pela potência real da placa, que vai ser 155 watts. Então eu peguei a corrente dela, 7,51, eu vou dividir por 155, né? Dividir por 155 watts, que é a potência total da placa. Feito isso, deu 0,04 e um monte de número aqui. Eu vou pegar agora esse número que deu aqui, eu vou multiplicar pela potência da placa que eu vou utilizar no PWM em 14,4 volts, seria 108,14. Então eu vou multiplicar aqui, ó, vezes 108,14 watts. Então minha placa solar nessa potência vai ter apenas uma corrente de 5,23 ampere. Notem que de 7,51 ampere, né, utilizando a potência máxima dela de 155 watts de potência, eu vou ter apenas no controlador PWM 108 watts,14 e uma corrente de 5,23 ampere. Com esse cálculo a gente consegue fazer isso para todas as placas, e aqui a gente mostra o que é a dica a importância de ter uma placa solar com a tensão aproximada ali à tensão de trabalho dela, do controlador. Então eu tenho aqui a placa solar de 155 com uma tensão de 20,64 volts. Eu vou no caso diminuir a tensão para 14,4 e eu vou perder, né? Tem essa perda no PWM. Não tem como a gente ganhar isso aqui, apenas ligando essa placa no controlador MPPT, que aí eu pego tensão, né, e a corrente, o controlador ali, ele faz aquele cálculo, então ele disponibiliza a corrente praticamente total ali da placa, então a gente não tem perda. No PWM a gente perde. Então de 155 watts eu vou ter uma placa solar ligada no sistema em 12 volts de 108,14 watts, com uma corrente de 5,23 ampere. Claro que eu posso colocar 3 placas aqui em paralelo, por exemplo, de 155, né? É só multiplicar aqui a corrente, 5,23 vezes 3. Vou ter ali no controlador de PWM de 20 ampere, né? Vou ter uma corrente aqui mesmo no pico de 15,69 se eu ligar 3 placas em paralelo. Então eu não vou ter 7,51. Então um controlador PWM de 20 ampere, a gente tem aqui até vídeo no canal deles da EPEB, eu consigo ligar até 3 placas em paralelo ali tranquilamente nele. Não vai sobrecarregar, pode oscilar um pouco ali até chegar a 18 ali, né? Tem um pico ali, o pico máximo, mas aproximadamente a tensão de trabalho, no caso a corrente dessas 3 placas, vão dar 15,69 ampere. Já fiz alguns testes aqui, já cheguei até 17 ali, oscilando, né? Naquele sol bem forte no pico, mas na maior parte a gente consegue utilizar apenas 15,69 ampere no PWM. Então placa solar de 155 é mais recomendado, porque a tensão de trabalho de 20,64 volts
é bem aproximada ali dos 14,4, né? Seria ideal se tivesse uma placa solar com a mesma tensão ali, a mesma potência e a tensão de trabalho do controlador, mas um pouco maior, né? Porque tem muita perda, porque se tiver a mesma tensão, a gente não vai conseguir recarregar as baterias, né? Então a tensão da placa solar tem que ser um pouco maior, né? E o controlador ele vai lá, ele reduz, faz aquela lógica ali, aquela troca ali, né? O PWM não aproveita, né, a tensão, só aproveita ali a corrente que a placa é gerada. O controlador MPPT consegue aproveitar mais. Então foi essa dica de como efetuar esse cálculo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Para dimensionar, então, o nosso sistema, se você tem placa de uma potência, vai ligar no PWM, é só fazer esse cálculo que você vai saber aproximado quanto de corrente vai gerar na sua placa solar, tá bom? Espero ter tirado as dúvidas de muita gente aí. É bem simples esse cálculo, a gente consegue dimensionar, né? Pausa o vídeo aí, você volta de novo. Se tiver dúvidas, deixa lá no comentário. Vou ter o maior prazer de responder. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. E tamo junto aí, galera. Energia solar off-grid top, hein? Aproveitar o sol. É isso aí, vamos que vamos. Se inscreve no canal. Com isso você vai acompanhar mais dicas assim como essa. Tá bom? Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.